Dinheiro compra tudo, certo? Muitos milionários acreditam que sim, que podem controlar tudo ao seu redor, até suas esposas. Em um restaurante de luxo, um homem rico levanta a mão contra sua esposa, acreditando que nada poderia impedi-lo. Mas alguém testemunha o abuso, e o que parecia ser mais um ato de impunidade se torna o começo de uma virada inesperada. Esse caso não é apenas sobre um homem poderoso, mas sobre o poder da verdade e da coragem. Quando o abuso é exposto, a queda é inevitável. E ninguém imagina que um simples jantar seria o catalisador para a ruína de um império. A justiça pode demorar, mas nesse caso, ela vem de uma forma que ninguém esperava. Leandro era o típico milionário que fazia questão de exibir sua riqueza em cada detalhe. Roupas de grife, carros luxuosos, relógios que custavam o salário de um ano de muita gente. Para o mundo, ele era o retrato do sucesso, um homem rico e poderoso, cercado por mulheres deslumbrantes e uma vida de contos de cinema. Mas por trás dos jantares caros e dos sorrisos bem ensaiados, havia uma verdade que poucos conheciam. Roberta, sua esposa, não vivia um conto de fadas. Ela era refém de um casamento onde luxo e opressão andavam lado a lado. Quem olhava de fora via apenas uma mulher privilegiada, acompanhando um homem influente em eventos exclusivos. Mas ninguém imaginava as cicatrizes invisíveis que ela escondia. Leandro não a agredia apenas com palavras afiadas como lâminas. A violência física também fazia parte do jogo sujo que ele controlava com maestria. Como muitos homens ricos que acham que podem ter tudo, ele acreditava que Roberta lhe pertencia. O dinheiro para ele não era só um instrumento de poder, mas uma forma de manter o controle absoluto sobre aqueles ao seu redor. Em público, Leandro se comportava como o marido perfeito. Sorrisos ensaiados, gestos calculados, discursos emocionantes sobre amor e parceria. Mas, dentro de casa, ele se tornava um monstro. Ele manipulava Roberta, isolando-a dos amigos, fazendo com que ela se sentisse pequena, impotente. O medo e a dependência financeira eram suas principais armas. E essa é a grande verdade sobre muitos contos de fadas modernos. Eles não passam de ilusões bem produzidas. A sociedade muitas vezes se encanta com a fachada do sucesso e ignora o que acontece por trás das portas fechadas. Roberta já não sabia onde terminava o medo e começava a submissão. Ela se via presa, sem saída. Afinal, quem acreditaria nela? Quem ousaria enfrentar um homem tão influente? Mas o destino tem formas inesperadas de virar o jogo, e naquela noite, em um restaurante de luxo, tudo começou a mudar. Foi ali que Júnior entrou em cena. Um policial que não fechava os olhos para injustiças, alguém que enxergava além das aparências. E quando viu Leandro agir, algo dentro dele despertou. Nem todo o dinheiro do mundo conseguiria apagar o que estava prestes a acontecer. O restaurante era o mais sofisticado da cidade, um daqueles lugares onde apenas os milionários e homens ricos podiam se dar ao luxo de jantar sem olhar o preço no cardápio. Entre taças de cristal e conversas abafadas, Leandro mantinha a postura de sempre, altivo, arrogante, com a sensação de que estava no controle de tudo. Mas bastou um deslize de Roberta para que sua máscara começasse a rachar. Um olhar desviado, uma resposta hesitante, e o humor dele mudou. O tom de voz baixou, mas as palavras se tornaram afiadas como navalhas. O abuso acontecia ali, bem diante de todos, mas ninguém parecia notar, ou talvez preferissem ignorar. Sentado algumas mesas à frente, Júnior observava a cena com atenção. Ele não era apenas um homem qualquer. Era um policial acostumado a ler os sinais do perigo, o jeito que Roberta abaixava a cabeça, a forma como seus dedos tremiam ao segurar o garfo, a tensão visível em seu corpo. Júnior já tinha visto isso antes e sabia exatamente o que estava acontecendo. O problema é que enfrentar um milionário como Leandro não era tão simples. Homens ricos tinham aliados poderosos e um movimento em falso poderia custar caro. O estalo do tapa foi abafado pela música ambiente, mas Júnior viu. Não era necessário um escândalo para entender o que havia acontecido. A mão de Leandro nem precisou se erguer muito. Um gesto rápido, discreto, como quem ajeita o cabelo da esposa. Mas o olhar de Roberta denunciou tudo. Foi o suficiente para Júnior se levantar. Sem pensar duas vezes, ele atravessou o salão e parou ao lado da mesa do casal. "Está tudo bem por aqui?" Sua voz cortou o ar, carregada de uma calma perigosa. Leandro ergueu os olhos, surpreso com a ousadia. Um policial desafiando um homem como ele? Isso era inaceitável. O clima pesou.
Os olhares das mesas próximas se voltaram para a cena. Leandro tentou rir, fazer pouco caso, mas Júnior não recuou. O policial sabia que naquele instante estava provocando um dos homens mais influentes da cidade. Mas também sabia que Roberta precisava ver que ainda existia gente disposta a enfrentá-lo. Um silêncio constrangedor se instalou antes que Leandro soltasse um comentário irônico e voltasse a fingir que nada acontecera. Mas Júnior não era bobo. Ele sabia que aquele encontro não terminaria ali. Nos dias seguintes, a intuição de Júnior se provou correta. Ao investigar Leandro, ele começou a encontrar peças soltas de um quebra-cabeça muito maior. E o que parecia ser apenas um caso de violência doméstica se revelou algo muito mais sombrio, algo que ia muito além de Roberta. Júnior não era do tipo que deixava as coisas pela metade. Algo em Leandro não o deixava em paz. O olhar frio, a arrogância, o modo como tratava Roberta como um objeto descartável. Não era apenas um milionário egocêntrico, era um homem rico acostumado a ter tudo e todos sob seu controle. Mas Júnior já vira esse tipo antes, e a experiência lhe dizia que quando um homem assim age com tanta impunidade, é porque há muito mais escondido por baixo do tapete. As primeiras descobertas foram perturbadoras. Leandro não era apenas um empresário de sucesso. Ele estava envolvido em escândalos discretos, aqueles que nunca chegavam à mídia. Mulheres que trabalhavam para ele sumiam do mapa sem deixar rastros. Investigações antigas, arquivadas sem explicação. Júnior começou a perceber um padrão, um rastro de destruição que parecia seguir Leandro por onde ele passava. E foi então que algo pessoal veio à tona. Sua própria irmã, desaparecida anos atrás, tinha trabalhado para uma das empresas de Leandro pouco antes de sumir. Coincidência? Júnior não acreditava em coincidências. A cada nova peça encaixada, o quebra-cabeça revelava algo mais macabro. Leandro tinha um histórico de envolvimento com mulheres que, de uma forma ou de outra, acabavam desaparecendo ou morrendo em circunstâncias suspeitas. Modelos, funcionárias, até mesmo ex-namoradas. Sempre um padrão. Sempre uma história mal explicada. Mas até então, ninguém tinha conseguido tocar no assunto sem sofrer as consequências. Quem tentava expor a verdade, de repente, mudava de ideia ou sumia do mapa. A teia de influência de Leandro era extensa demais. Júnior sabia que mexer com um homem assim era perigoso, mas já não era mais uma questão de escolha. Não se tratava apenas de justiça por Roberta, era algo maior. Se Leandro era responsável por todas essas tragédias, precisava ser parado. Mas Júnior não podia fazer isso sozinho. Ele precisava de provas, e para isso precisava de alguém por dentro da vida de Leandro. Alguém que já estivesse perto demais para que ele desconfiasse. Foi quando Roberta entrou na equação. Pela primeira vez, ela viu uma chance real de escapar daquele inferno e, ao mesmo tempo, fazer justiça. Mas para isso, precisaria se arriscar. Como nunca antes, Júnior tinha as ferramentas certas, mas Roberta tinha o acesso, e juntos estavam prestes a derrubar um império construído sobre medo, dinheiro e mentiras. Roberta nunca havia sentido tanto medo e, ao mesmo tempo, tanta determinação. Passara anos sendo controlada por Leandro, mas agora tinha em mãos algo que ele jamais imaginaria. Provas, mensagens ocultas, gravações de conversas, documentos, comprometendo seu império. Durante semanas, ela seguiu cada passo dele, coletando tudo o que podia. O milionário que sempre se julgou intocável não fazia ideia de que sua esposa, a mesma que ele desprezava, era agora a maior ameaça à sua liberdade. Mas Leandro não era um homem que aceitava perder. Quando percebeu que algo estava errado, seu instinto de predador despertou. Júnior sabia que o tempo estava se esgotando. Com as provas coletadas, conseguiu envolver outros policiais na investigação. Mandados de busca foram emitidos e, pela primeira vez, Leandro não tinha mais tanto controle sobre a situação. Mas ele ainda não estava vencido. Como um homem rico e influente, tentou todas as saídas possíveis: subornos, ameaças, promessas de vingança. No entanto, a verdade já havia sido exposta. O cerco estava se fechando, e Leandro percebeu que a única saída era fugir antes que fosse tarde demais. A noite do confronto chegou mais rápido do que qualquer um esperava. Roberta estava em casa quando percebeu que Leandro havia descoberto tudo. Ele entrou no quarto furioso, olhos injetados, pronto para calá-la para sempre. Mas o que ele não sabia era que Júnior já previa esse movimento. A polícia cercava a mansão, esperando o momento certo para agir.
Quando Leandro agarrou Roberta, ameaçando-a pela última vez, a porta foi arrombada. Gritos, luzes, armas apontadas. O reinado de terror do milionário finalmente chegava ao fim. Mesmo encurralado, Leandro tentou lutar. Ele acreditava que ainda poderia reverter a situação, que algum advogado caro resolveria tudo com uma assinatura. Mas não dessa vez. As provas eram sólidas demais. E mais do que isso, a opinião pública já estava contra ele. A máscara havia caído. E agora o mundo via o que Roberta sempre soube. Leandro não era um grande homem de negócios. Não era um exemplo de sucesso. Ele era um monstro. E sua prisão era apenas o começo da sua queda. Enquanto era levado pelos policiais, Leandro lançou um último olhar para Roberta. Não era de ódio, nem de arrependimento. Era de incredulidade. Pela primeira vez, ele percebeu que havia perdido. E dessa vez, não havia dinheiro no mundo capaz de salvá-lo. Mas o destino ainda tinha um último golpe reservado para ele. O tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos, pessoas que um dia admiraram Leandro e agora queriam ver sua ruína. O julgamento se tornou um espetáculo. Cada prova apresentada, cada testemunho, desmontava a farsa que ele construiu ao longo dos anos. O milionário que sempre se orgulhou de sua influência, agora se via impotente diante da justiça. Roberta, antes silenciosa e submissa, ergueu a voz. Contou sua história com firmeza, sem medo. Júnior, ao lado dela, garantiu que cada crime fosse exposto. No fim, a sentença veio sem surpresas. Prisão perpétua. Leandro, o homem rico que acreditava estar acima das leis, estava condenado a passar o resto da vida atrás das grades. Mas a história não terminaria ali. O poder de Leandro não vinha apenas do dinheiro, vinha dos segredos que ele guardava, e segredos assim não morrem facilmente. Dentro da prisão, ele ainda acreditava que poderia sair daquela situação. Fez contatos, tentou manipular outros detentos, buscou aliados entre os carcereiros, mas seu nome já não impunha respeito. Fora dos muros da cadeia, empresas desmoronavam, contas bancárias eram congeladas, antigos amigos se afastavam. Ele não era mais um homem poderoso, era apenas um criminoso comum, abandonado por aqueles que antes o bajulavam. Foi numa noite silenciosa que o inesperado aconteceu. Leandro foi encontrado sem vida em sua cela. Nenhum sinal de luta, nenhuma pista evidente. Um ataque? Um acerto de contas? Ou, quem sabe, o peso dos próprios atos finalmente o esmagou. As teorias correram soltas. Alguns acreditavam que ele fora silenciado por alguém que temia o que poderia revelar. Outros diziam que, incapaz de suportar a humilhação, ele próprio decidiu encerrar sua história. Mas no fim, a verdade pouco importava. O que importava era que sua era de terror finalmente chegara ao fim. A notícia se espalhou rapidamente. Para Roberta não houve alívio imediato, apenas um vazio estranho, como se só naquele momento ela realmente compreendesse que estava livre. Júnior, sempre observador, viu nos olhos dela algo diferente. Não era felicidade, mas era libertação. Leandro, com todo o seu dinheiro, com toda a sua arrogância, não passava mais de uma lembrança, e essa lembrança nunca mais teria poder sobre ela. O mundo seguiu em frente. Outros milionários continuam surgindo. Algumas histórias de homens ricos e poderosos ainda escondem sombras. Mas aquela história, aquela que parecia impossível de ter um fim justo, finalmente havia encontrado seu desfecho. E agora, Roberta tinha algo que não possuía há muito tempo: um futuro. O passado de Roberta não podia ser apagado, mas ela decidiu que não seria definido por ele. Durante anos, viveu sob o domínio de um milionário cruel, um homem rico que usava sua influência para controlar e destruir. Mas agora, ela tinha algo que Leandro nunca conseguiu ter: liberdade. Em vez de se esconder, escolheu transformar sua dor em força. Criou uma organização para ajudar mulheres que, assim como ela, um dia se sentiram presas e sem saída. Cada história que ouvia, cada vida que conseguia mudar, era uma vitória. O que antes era um trauma agora era uma missão. A fundação cresceu rapidamente. Mulheres de todas as partes buscavam apoio, conselhos, um refúgio seguro. Roberta não apenas oferecia acolhimento, ela ensinava, fortalecia, mostrava que o medo não precisava ser eterno. Cursos, terapias, redes de apoio. Não se tratava apenas de sobreviver, mas de reconstruir. Ela sabia que algumas histórias terminavam antes do final feliz, mas não podia deixar que isso continuasse acontecendo. Cada mulher que saía daquela organização mais forte do que entrou era uma resposta àqueles que diziam que elas nunca conseguiriam se reerguer. E Júnior
Ele esteve ao lado de Roberta o tempo todo, mas sem pressa, sem expectativas. Sabia que o coração dela precisava de tempo para se curar. Aos poucos, o que começou como proteção se tornou cumplicidade, e a cumplicidade virou amor. Não aquele amor de contos de fadas, perfeito e instantâneo, mas um amor construído com paciência e respeito. Júnior não era um homem rico em dinheiro, mas era milionário em algo que Leandro jamais teve: caráter. E isso, no fim, valia muito mais do que qualquer fortuna. O passado sempre deixaria marcas, mas Roberta aprendeu a usá-las como lembretes da sua força. Olhando para trás, enxergava a mulher que um dia foi e se orgulhava da mulher que havia se tornado. O medo deu lugar à coragem. A submissão deu lugar à autonomia. Agora, era ela quem escolhia seus passos, quem escrevia sua própria história. E dessa vez, essa história seria de recomeço, superação e, acima de tudo, liberdade. Mas o mundo nunca para. Sempre haverá desafios, sempre haverá aqueles que tentam usar o poder para dominar. A questão é: quantas outras histórias ainda precisam ser contadas? Quantas Robertas ainda estão presas em suas próprias prisões invisíveis, esperando o momento certo para escapar? Ative as notificações, assim você não perde nenhum detalhe e continua acompanhando tudo o que temos preparado. Inscreva-se agora e fique por dentro.